Diego Maradona, o lendário jogador argentino de futebol, nasceu em 30 de outubro de 1960, em Lanús, uma área humilde nos arredores de Buenos Aires, Argentina. Desde cedo, Maradona mostrou talento para o futebol e começou a jogar nas ruas e campos improvisados de sua vizinhança. Seu amor pelo esporte e sua determinação logo chamaram a atenção de olheiros e clubes locais. Aos 10 anos, Maradona ingressou nas categorias de base do Argentinos Júniors, um clube de futebol em Buenos Aires. Sua carreira profissional começou aos 16 anos, em 1976, quando ele estreou na primeira divisão argentina pelo Argentinos Júniors. Sua velocidade, habilidade com a bola e visão de jogo impressionaram a todos, tornando-o rapidamente uma das maiores promessas do futebol argentino. Em 1982, Maradona foi transferido para o Barcelona, da Espanha, por uma quantia recorde na época. Sua passagem pelo clube espanhol foi marcada por momentos brilhantes, mas também por desafios e controvérsias. Em 1984, ele se transferiu para o Napoli, na Itália, onde alcançou o auge de sua carreira. Foi na Copa do Mundo de 1986, realizada no México, que Maradona se consagrou como uma lenda do futebol. Ele liderou a seleção argentina rumo ao título da Copa, marcando gols memoráveis, incluindo o famoso gol do século contra a Inglaterra e o polêmico gol da mão de Deus no mesmo jogo. Sua habilidade e domínio da bola durante esse torneio ficaram para sempre gravados na memória dos fãs de futebol em todo o mundo. Além de seu talento excepcional, Maradona era conhecido por sua personalidade carismática e às vezes temperamental. Fora dos campos, ele também enfrentou batalhas pessoais, incluindo questões relacionadas a drogas e álcool, que afetaram sua carreira em determinados momentos. Apesar das adversidades, o legado de Maradona como um dos maiores jogadores de futebol da história é inegável. Ele inspirou gerações de jogadores e fãs, mostrando que, mesmo vindo de origens humildes, é possível superar as dificuldades e alcançar a grandeza. Sua paixão, habilidades extraordinárias e impacto duradouro no esporte fazem de Diego Maradona um verdadeiro ícone do futebol, cujo nome sempre será lembrado na história do jogo. Quando Diego Maradona chegou ao Napoli em 1984, o clube italiano não estava entre os gigantes do futebol europeu. No entanto, tudo isso mudou com a chegada do astro argentino. Maradona se tornou o coração e a alma da equipe, e seu impacto foi imediato. Com sua genialidade em campo, Maradona levou o Napoli a conquistar seus primeiros títulos importantes. Na temporada de 1986 a 1987, o Napoli ganhou a Série Italiana, ou Campeonato Italiano, pela primeira vez em sua história, sob a liderança inspiradora de Maradona. Ele foi fundamental para o sucesso do time, marcando gols decisivos e dando assistências brilhantes para seus companheiros. A temporada seguinte, de 1987 a 1988, foi ainda mais memorável para Maradona e o Napoli. Eles defenderam com sucesso o título da Série A e também conquistaram a Coppa Itália, a Copa da Itália. Foi uma época de glória para o clube e um período de grande orgulho para os torcedores napolitanos. De 1989 a 1990, Maradona continuou seu reinado no Napoli, liderando o clube a mais um título da Coppa Itália e outro Scudetto, ou seja, o campeonato italiano da Série A. Nesse ponto, ele havia se estabelecido como o jogador mais adorado e respeitado na história do Napoli. A trajetória de Maradona no Napoli não se resumia apenas aos títulos conquistados. Sua personalidade carismática e seu envolvimento com a cidade e sua cultura o tornaram um verdadeiro herói para os napolitanos. Ele era amado não apenas pelos torcedores do Napoli, mas também por toda a cidade, que o viam como um símbolo de esperança e identificação. Infelizmente, nem tudo foram momentos de alegria. Maradona também enfrentou alguns desafios fora de campo, incluindo controvérsias e problemas pessoais.
No entanto, seu talento inquestionável e suas realizações no futebol ofuscavam qualquer polêmica. A passagem de Maradona pelo Napoli chegou ao fim em 1991, mas seu legado permanece vivo até hoje. Ele continua sendo um ídolo eterno para os tifosi napolitanos, e sua influência no clube e na cidade é sentida mesmo décadas após sua saída. A era brilhante de Maradona no Napoli é uma história de triunfo, superação e amor. Seu talento excepcional elevou o clube ao topo do futebol italiano e deixou uma marca indelével na história do Napoli e do esporte em geral. Diego Maradona, o PIB de Ouro, é lembrado não apenas como um jogador fenomenal, mas também como uma figura que transcendeu o esporte e se tornou um ícone da paixão e da devoção dos tifosi italianos. A Copa do Mundo de 1986, realizada no México, é lembrada como uma das mais icônicas da história do futebol, em grande parte devido à atuação espetacular de Diego Maradona. A Argentina conquistou o título, e Maradona foi o grande protagonista do torneio. Maradona foi o líder incontestável da seleção argentina durante toda a competição. Ele marcou 5 gols ao longo do torneio, mas 2 deles ficaram especialmente marcados na memória dos fãs de futebol em todo o mundo. O primeiro desses gols foi na partida das quartas de final contra a Inglaterra. Em um lance polêmico, Maradona marcou com a mão, em um lance que ficou conhecido como a mão de Deus. Ele desviou a bola com a mão esquerda e enganou o árbitro, que não percebeu a infração. Esse gol causou indignação entre os ingleses, mas para os argentinos, foi uma prova da genialidade e da astúcia de Maradona. Mas foi no mesmo jogo que Maradona fez o que muitos consideram o gol do século. Ele driblou habilmente 5 jogadores ingleses, desde o meio-campo até a grande área, antes de finalizar com precisão para o gol. Esse gol foi um verdadeiro espetáculo de habilidade técnica, e se tornou um dos mais famosos da história das Copas do Mundo. A Argentina avançou para a final, onde enfrentou a Alemanha Ocidental. Novamente, Maradona mostrou sua maestria em campo, dando assistências e criando oportunidades para seus companheiros. A Argentina venceu por 3-2 e conquistou o seu segundo título mundial, com Maradona como grande destaque do torneio. Além do título, Maradona foi premiado com a Bola de Ouro da Copa do Mundo, como o melhor jogador do torneio. Sua atuação excepcional ao longo do campeonato cimentou seu lugar como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. A Copa do Mundo de 1986 foi o ápice da carreira de Maradona, e seu legado como um dos maiores jogadores da história do futebol foi consagrado. Sua habilidade, criatividade e paixão pelo jogo cativaram o mundo inteiro e continuam inspirando gerações futuras de jogadores e fãs de futebol. Diego Maradona deixou uma marca indelével na história do esporte, e a Copa do Mundo de 1986 sempre será lembrada como a sua Copa do Mundo. Diego Maradona, embora amplamente reconhecido como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, também enfrentou vários desafios significativos ao longo de sua carreira. Seus problemas pessoais, particularmente seu envolvimento com drogas, muitas vezes ofuscavam seu imenso talento no campo. A dependência de Maradona em drogas, especialmente a cocaína, começou durante sua passagem pelo Barcelona na Espanha e se intensificou durante seus anos no Napoli, na Itália. O uso de drogas, juntamente com um estilo de vida extravagante, começou a afetar seu desempenho em campo e a saúde em geral. Seu problema com drogas culminou em um teste antidoping positivo durante a Copa do Mundo de 1994, o que resultou em sua expulsão do torneio e na suspensão do futebol internacional. Além de seus problemas com drogas, Maradona também enfrentou desafios legais e de saúde. Ele teve problemas com a justiça por questões fiscais na Itália e na Argentina. Quanto à saúde, ele sofreu com a obesidade e problemas cardíacos, levando a várias hospitalizações e cirurgias. Em 2004, ele teve uma crise cardíaca grave causada pelo uso excessivo de drogas.
Apesar de seus problemas fora do campo, Maradona conseguiu deixar um impacto indelével no futebol. Seu domínio do esporte e a maneira como ele jogou com paixão e alegria o fizeram amado por milhões de fãs ao redor do mundo. Mesmo seus erros e desafios contribuíram para a narrativa de um jogador de futebol incrivelmente talentoso que lutou contra demônios pessoais. Em sua carreira de jogador, Maradona experimentou os altos e baixos do esporte, alcançando sucesso estrondoso e enfrentando quedas significativas. Apesar de seus desafios, ele é lembrado por sua contribuição extraordinária para o futebol e permanece como um dos maiores jogadores que o esporte já viu. Ao discutir a história de Maradona, é impossível ignorar os problemas pessoais e profissionais que ele enfrentou. No entanto, esses desafios apenas acrescentam complexidade à sua figura e destacam o lado humano de um ícone que muitas vezes parece maior que a vida. Diego Maradona deixou um legado profundo e duradouro no mundo do futebol e além. Sua carreira foi repleta de momentos icônicos que cativaram a imaginação de fãs e jogadores ao redor do globo. Vamos explorar alguns aspectos do legado desse grande jogador. Maradona era conhecido por sua técnica excepcional, controle de bola incrível e dribles habilidosos que deixavam seus adversários perplexos. Ele conseguia realizar movimentos espetaculares com a bola e driblar vários jogadores ao mesmo tempo, tornando-se um verdadeiro gênio do futebol. Um dos momentos mais memoráveis da carreira de Maradona foi a famosa Mão de Deus na Copa do Mundo de 1986, quando ele marcou um gol com a mão contra a Inglaterra. Esse gol controverso entrou para a história e destacou a astúcia e a criatividade únicas do jogador. Na mesma partida contra a Inglaterra, Maradona marcou o que é amplamente considerado como o gol do século. Ele driblou quase todo o time adversário, mostrando sua habilidade e velocidade incríveis, antes de finalizar com precisão. Esse gol é uma das maiores lembranças do futebol. Maradona liderou a seleção argentina à vitória na Copa do Mundo de 1986, conquistando o título para seu país. Sua performance notável durante o torneio foi fundamental para a conquista, e ele se tornou um herói nacional. Além de sua influência no campo, Maradona também teve um impacto significativo fora do futebol. Ele usou sua fama para apoiar causas sociais e políticas, defendendo os menos favorecidos e destacando questões importantes. Maradona inspirou e continua inspirando gerações de jogadores e fãs de futebol. Seu estilo de jogo único e sua paixão pelo esporte servem como exemplo para muitos aspirantes a jogadores. Maradona era conhecido por sua personalidade carismática e extrovertida, o que o tornava ainda mais querido pelos fãs. Ele era autêntico e genuíno em suas emoções, o que o tornava um ícone amado em todo o mundo. Após sua morte em novembro de 2020, Maradona se tornou uma lenda imortal do futebol. Seu nome é reverenciado como um dos maiores jogadores da história, e sua memória continua viva nas mentes e corações de milhões de pessoas. O legado de Diego Maradona transcende as fronteiras do esporte. Ele foi um jogador extraordinário, um ícone cultural e uma figura inspiradora para muitos. Seu impacto no futebol e na sociedade é inegável, e sua história continuará a ser contada e celebrada por muitas gerações futuras. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu like e até a próxima!